pessoal, estamos aqui com o Podcast no terceiro episódio, onde a gente vai falar da experiência do cliente nas jornadas de produtos digitais. E a gente está aqui, eu estou aqui, Fabrício. Hoje a gente não está com o Antônio aqui com a gente, ele está de férias, teve as férias merecidas dele. Mas o nosso podcast que fala bastante sobre carreira, sobre modelos de trabalho, sobre gestão, sobre tendências. E dessa vez a gente trouxe dois convidados. Eu estou aqui hoje sozinho representando o meu podcast. A gente tem dois convidados maravilhosos, a Fabiana Nobre e o Felipe Lima. Fabiana, especialista em experiência do cliente, e o Felipe, especialista em Product Management. E aí, com vocês, eu deixo para vocês falar um pouco da carreira de vocês. Bom, boa noite, tudo bem com vocês? Assim, tô super feliz de estar aqui, gente, uma experiência incrível. E para falar de uma das coisas que eu mais amo, que é a experiência do cliente. Eu tenho aí, sim, uns 25 anos de experiência do cliente como carreira, desde uma época em que a gente não usava esse termo, né? A gente falava que era cuidar do cliente, que era processo, mas a gente não falava de experiência do cliente. Passei por diversos segmentos de mercado, tecnologia, telecom, mercado financeiro, e sempre focada em voz do cliente. Bom. Massa, eu sou um pouco mais novinho aqui, né? Eu tenho 23 anos trabalhando com produtos digitais e, assim, no final do dia a gente está fazendo um produto para um cliente, né? Então, não adianta só a gente atender negócios, tecnologia, a gente tem que atender um cliente e ele precisa estar feliz. Boa, é bastante disso. Muito o que... muitas vezes a gente tenta trazer ferramentas, trazer tecnologia, trazer isso tudo, mas no fundo, é o cliente, né, com quem a gente está lidando. Tirar computador, tirar a técnica, tirar a gestão, tirar tudo, fica só uma empresa velha ali que não atende ninguém, que não está focada naquilo que ela precisa, que é atender bem seus clientes. Mas vamos lá. A gente veio aqui para falar de experiência do cliente nas jornadas de produtos digitais. Esse é o tema da nossa conversa, nosso bate-papo. E não dá para deixar de falar sobre IA, né? IA está em tudo, IA, desde que eu me lembro do ano passado, talvez retrasado, está dominando todos os temas, está dominando todos os meios, está dominando tudo. E IA generativa, que é o passo mais avançado dessa tecnologia toda, que inclusive a gente vai trazer uma pessoa muito especialista para falar sobre a tecnologia, tá, gente? Traz para a gente alguns tipos de visões e impactos na própria jornada de produtos digitais. Então, eu peguei minha colinha aqui para trazer e lembrar que a gente pegou um estudo do Gartner de 2023, que até o Felipe relembrou com a gente nas nossas conversas, de que a gente está no pico do uso da IA generativa. Desde a descoberta, a criação, a autenticidade, regulamentação, inclusive a regulamentação, que é um negócio super, que ainda não está nada conversado, né? E aí, em cima desse tema de IA generativa, falando sobre a experiência do cliente nas jornadas de produtos digitais, eu queria a opinião de vocês sobre o impacto da IA generativa nas jornadas de experiência do usuário. Começando aqui, você falou desse período dos últimos 2 anos, né? Onde a gente sente que começou a crescer e evoluir muito. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência dentro das companhias, onde a gente tenta entender um pouco a IA. Então, a gente desce com diversos projetos, onde a gente fala assim, não, a gente precisa melhorar a experiência do cliente e também a experiência, falando do ponto de vista de atendimento, desse atendente, que precisa de um apoio, precisa de contexto. E eu acho que o maior impacto que a gente teve hoje, falando do usuário como esse atendente e também do cliente, é a questão de saber utilizar. A gente tem um ponto de tentar entender como perguntar, o que extrair. Uhum. E eu acho que o impacto, Fabrício, começando aqui para a gente trazer um contexto, é assim, como utilizar? Como fazer com que aquela pessoa que vai ser o usuário final, ou aquela pessoa que vai consumir, seja também esclarecida de como utilizar, de como extrair o melhor daquilo. Tem uma profissão, né, hoje, o prompteer, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas que a pessoa, ela estuda para fazer boas perguntas, né? Então, assim, não adianta a gente
é incrível, né? Eu acho que tá todo mundo alucinado com isso, tá todo mundo querendo usar. Eu acho que tem um super impacto nos negócios. Assim, não dá para dizer que não tem, né? É um negócio que eu acho que a gente já estava querendo usar lá atrás e ainda tinha muitas barreiras, né? No passado a gente falou bastante de machine learning, mas parece que agora a coisa tomou corpo, assim, mas eu acho que essa é uma bela... É um belo aprendizado, né? Acho que quando a gente vai para a escola, para o colégio, a gente aprende... A gente estuda, né? A gente aprende a decorar as coisas. Chega na prova, a gente aprende a responder perguntas, né? Mas e fazer perguntas, né? A gente não aprende isso. Talvez... Será que essa geração nova ela já vai chegar trazendo essas perguntas melhores do que a gente sabe fazer, né? Para viver nesse contexto aí que a gente está vivendo? Eu acho que esse é um bom caminho, né? Você foi profundo agora, gostei. A questão de fazer perguntas, né? A gente tem um impacto muito forte na própria educação geral, né? Não a educação, quando a gente fala de educação, não é somente da criança, mas na educação da gente como adulto, que precisa conviver, que precisa estar num mundo que se atualiza a todo momento. Eu não tinha pensado dessa maneira sobre a gente vai ter que repensar muito sobre que perguntas fazer e não que respostas a gente tem que ter. Gostei bastante. E um ponto que vocês falaram também da própria... A gente fala da experiência do usuário pensando no usuário que consome, mas tem o usuário que está no dia a dia dentro das empresas que vai utilizar isso tudo e fazer esse negócio tudo acontecer. Vocês já viveram algo que impactou isso agora? Como é que tá isso para vocês? Eu já vivi algumas experiências, mas a mais recente é implicar... A gente colocou um conteúdo dentro da inteligência na companhia e a gente colocou uma equipe para fazer um teste que era mais ou menos assim. Olha, faça as perguntas que você precisa para atender a esse cliente e tenta entender, valida lá se o que ela está te trazendo é a informação correta, que é aquele passo de ensinar e depois fazer aquela curadoria. Opa, acho que ela aprendeu direitinho, a informação vem correta, o dado ela capturou do local correto. E muitas vezes a gente percebe justamente esse ponto que você colocou. Aquele usuário que é a pessoa do atendimento, ela ter alguns bloqueios em fazer as perguntas. Porque hoje, quando ela tem alguns sistemas para fazer a consulta e trazer a informação para o cliente, ela não se faz essas perguntas, né? Então, você entra em contato comigo e fala, eu gostaria de saber quais são os meus débitos pendentes e qual é o prazo máximo que eu tenho para pagar isso, se dá para parcelar, então tem todo um contexto. Eu não me faço essas perguntas. Então, esse usuário, ele tem um bloco assim, de falar assim, poxa, mas o que eu pergunto para ela? Eu faço uma pergunta de cada vez? Eu pergunto tudo? Eu repito a pergunta do cliente? E a gente está com esse desafio de fazer essa equipe que precisa avançar na assertividade, perguntar direito para a gente poder fazer testar a curacidade da resposta, né? Então tem um passo antes, que é fazer esse usuário fazer as perguntas corretamente. Eu acho que tem um negócio legal aí, muito, muito bacana mesmo, assim, que é a pessoa, né, o humaninho ali, né, nós humaninhos aqui, aprendermos a parear com a máquina, né? Então, muito se fala, assim, né, sobre como que isso tá... eu acho assim, tem vários lados, né? Eu acho que tem o lado do neoliberalismo ali, que tem o patrão que sempre vai querer enxugar ao máximo, né? Então, eu acredito que está tão em voga, assim, hoje, porque as pessoas acham que vão reduzir muito a quantidade de funcionários e vão lucrar mais, né? Então, esse é um ponto. Né? E eu acho que tem um outro ponto que é a gente entender também como que a gente pareia com a máquina, né? Eu acho que, na real, no final das contas, a gente entende que tem esse ponto, né? Algumas coisas, alguns trabalhos, com certeza vão ser, assim, trabalhos braçais, assim, com certeza, que eu digo no dia a dia ali da gente que trabalha com tecnologia, ele vai ser feito ali pela máquina, né? Então... sei lá, eu acho que tinha uma pessoa que ficava ouvindo todos os áudios da URA para ficar notando que, cara, isso a inteligência artificial consegue fazer muito bem, muito melhor que a gente, né?
Mas eu acho que tem o outro lado da gente como pessoinhas ali também entender como que a gente trabalha pareando com essa máquina para a gente conseguir chegar do outro lado sofrendo menos, assim, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei com equipes que utilizavam inteligência artificial para diversas coisas. Já trabalhei com desenvolvedores que estavam utilizando o Copilot, que realmente, assim, eles conseguiram reduzir muito tempo de desenvolvimento, assim. Então, transformar um código de um formato para outro, isso faz, sabe, assim, o Copilot faz. Não estou fazendo propaganda aqui do Copilot, tá? Mas, enfim, qualquer uma outra ferramenta que ajude a desenvolver. Mas eu acho que tem uma série de coisas, assim, tipo, por exemplo, achar bugs em código, isso dá para fazer, economiza muito tempo. Ajudar a reescrever um código, você dá um contexto ali para a IA e ela ajuda o desenvolvedor a transcrever aquele código, a limpar o código. Cara, então assim, tem uma série de coisas que são muito interessantes que dá para fazer. Mas assim, no final precisa de uma pessoa ali atrás para ter discernimento, para saber se a máquina ela tá respondendo a coisa correta ou não, né? Você falou um ponto que me trouxe uma lembrança e é um ponto que é um sonho de consumo. Você falou, antigamente tinha uma pessoa que ficava ali ouvindo, né, fazendo escuta, ouvindo o que a Ura falava para a gente tentar entender o que o cliente queria. Hoje a gente tem muitas pesquisas para a gente entender satisfação, entender como que está o relacionamento do cliente conosco. E, geralmente, a gente fala assim, qual que é o meu desafio? Eu entender o que esse cliente está falando, por que ele está insatisfeito, por que ele está reclamando, né? E o sonho é fazer com que essa inteligência consiga capturar todos os processos, olhar todo esse tracking desse cliente e falar assim pra gente, a dor dele está aqui. O ponto dele é esse. Porque poucos comentários a gente tem. Então, hoje, quando a gente fala muito de voz do cliente, qual que é a maior dor? A gente está muito interessado em buscar a satisfação ou a insatisfação do cliente, em ouvir esse cliente, mas e quando ele me pontua com uma nota, eu tenho um indicador e eu não consigo formular esse contexto, porque às vezes ele só me coloca a dor e não me traz o porquê. Tá, o meu ponto é o que eu tenho de interação interna hoje, o que eu tenho de interação que eu posso capturar, né, de dentro, que ela pode me trazer e dizer assim, tá quebrando essa jornada aqui. A insatisfação está sendo gerada na entrada. É isso que a gente senta para discutir. Quando a gente fala de melhorar um produto, a gente fala, mas por que esse cara não está satisfeito? Entendi. Então, fazer essa captura, entende o meu ponto? Assim, porque a gente tem hoje muito dado e a gente não consegue fazer uma interpretação muito coerente. Ou pelo menos não on time, assim. Há tempo de corrigir e fazer com que ele volte depois mais satisfeito. Uma pessoa que eu conversei sobre IA generativa me falou isso. Todo mundo quer ter a IA, todo mundo quer colocar isso dentro da sua prateleira de produtos, mas algumas pessoas não sabem lidar com dados. Então, existem coisas que ainda precisam ser construídas para que se chegue nisso. Mas talvez a IA na prateleira seja uma realidade e uma necessidade até, para estar bem posicionado, para estar dentro da onda, né? É importante você surfar a onda. É um negócio que eu acho que vai ter bastante discussão ainda sobre isso tudo, né? E agora vocês estão falando aí, minha cabeça está explodindo sobre jornada, assim, experiência do cliente, porque só o começo. Quando eu penso em experiência do cliente, eu penso muito cliente final, e agora vocês estão trazendo 1000 contextos aqui, que tem milhares de clientes no todo, assim, cliente interno do interno, cliente que conversa com o externo, cliente que faz esse negócio tudo. É muito louco. Eu gosto de levantar essa bandeira desse cliente que atende o cliente, porque ele é o maior responsável em fazer com que você, o cliente final, saia satisfeito. Mas onde é que ele busca toda essa informação? Como é que ele resolve, né? E ele é um cliente interno dessa formação dessa formação de informação que a gente tanto quer enriquecer, né? Sim, sim. O Felipe, você falou um tema aí sobre custo, redução de custo. E aí na minha cabeça veio automaticamente, sempre quando eu vejo custo, eu lembro do hype da agilidade, alguns anos atrás, com aquele livro maravilhoso que, eu ia falar um negócio errado aqui, que enganou todo mundo, não. Faça o dobro do trabalho na metade do tempo.
com o Scrum. Scrum é o dobro do trabalho, metade do tempo. Todo mundo queria fazer tudo num tempo muito menor e com 2 vezes mais saídas, 2 vezes mais entregas. Menos capacity, dobro de entrega, né? E mais velocidade. Isso. Será que é algo que pode iludir desse jeito também? Acredito que sim, né? Acho que é o que todo patrão hoje quer, todo empresário quer é lucrar mais, né? Assim, eu acho que ainda trazendo aquele contexto neoliberal que a gente vive hoje, é isso que faz as grandes, o C-level das empresas moverem algumas coisas, né? Então, acho que muita gente aí está sofrendo com IPO, esse tipo de coisa, e com certeza a inteligência artificial é um artifício ali que eles estão acreditando que realmente vai modificar o mundo, assim. Eu não sei se vocês são da época, acho que o Fabrício com certeza né? Mas que chegou o Google, assim, né? Que era um buscador. Então, acho que também teve esse alvoroço no mercado também, assim, porque... Sempre tem, né? Sempre tem. Eu acho que são ondas que a gente precisa aprender a surfar. Porque ela vai vir, aí às vezes ela é muito grande, às vezes são várias ondas dessa mesma maré aí. Então, eu acho que é um ponto bom. Mas eu acho que era um momento ali que as pessoas achavam que também ia ter um negócio que você ia perguntar qualquer coisa e ele ia te responder tudo. E no final... Cara, a gente está aprendendo a usar o Google até hoje, né? Assim, a fazer pesquisa, sabe? Assim, a gente está aprendendo ainda a utilizar esse tipo de coisa, né? Eu acho que a inteligência artificial é mais uma coisa que está aí, que está virando realidade, que cada vez mais vai ser realidade, que a gente vai precisar saber usar, saber o que ela faz, saber como utilizar nos nossos produtos e saber extrair o melhor dela. Né? Mas de longe, assim, ela vai conseguir fazer algumas coisas, né? Que ela vai estar sempre pareando ali com a gente. Esses dias eu ouvi um comparativo, estava tentando me lembrar quem foi que comentou, mas eu não consegui, mas dizia-se mais ou menos assim, que a gente está no momento da inteligência artificial, que é a adolescência, que é assim, eu tenho muito conhecimento, mas eu ainda não tenho sabedoria. Então eu tenho a informação sobre tudo, eu conheço diversas frentes, mas eu ainda não sei escolher os melhores caminhos. Então, não tenho aquela sabedoria. Porque a gente passa naquele pico, né, da adolescência, que a gente fala assim, eu sei tudo. A informação toda tá comigo. Aí passam-se alguns anos, a gente começa a escolher. Não, isso aqui eu já fiz, não é legal. Isso aqui não é melhor. Isso aqui não. Então, eu achei muito bacana esse comparativo. Estamos na adolescência da IA. Todo mundo curtindo e sabendo tudo, mas com pouca profundidade ainda. É uma boa. Até dos temas que a gente pesquisou aqui, alguns especialistas aí de internet, de IA, falam sobre, na questão de IA e automatização. A personificação aprofundada e vai crescer ainda mais esse ano. E aí, particularmente, Fafá, eu tenho uma visão de que eu tenho um conflito, talvez eu não estou sabendo lidar, como uma IA vai dar uma personificação aprofundada para os seres humanos. Para mim, é a mesma coisa falar que um robô vai falar para mim quais são os melhores sentimentos e motivações para que eu possa fazer as coisas. Eu tenho esse conflito. Não sei como é que vocês enxergam isso. Eu vou dar uns exemplos, assim. Eu acho que tem várias... A IA, ela é gigante, assim, né? Então, se a gente pensa... Vou dar um exemplo aqui bem X, assim, automotivo de veículos, né? Então, você consegue ter uma IA preditiva para saber quando que você vai precisar trocar o pneu do seu carro, quando que você vai precisar trocar o óleo, quando que você... Ela consegue te ajudar sem você pensar. Ela consegue te dar os melhores caminhos, os caminhos que você está buscando. Ela consegue ler sua face e entender se você de repente está passando mal e se você precisa de um piloto automático. Tem uma série de coisas que eu acho que vão fazer parte, que já estão fazendo parte do nosso cotidiano e que vão fazer mais ainda daqui para frente. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, sabe? Deu um exemplo bem assim, a gente pensar, eu acho que em qualquer
tecnologia que a gente usa, dá pra gente pensar nesse tipo de coisa, assim, sabe? Uhum. O meu ponto é do 0 e 1, sabe? Do tipo, o exemplo que você trouxe. A troca do pneu. Pô, tá no momento de trocar o pneu. Aí você fala assim, não. Vou andar com esse pneu aí até dizer chega desse pneu. Aí ela vai falar assim, não vou andar com o carro porque você tem que trocar o pneu. Eu falo assim, cara, e aí? Mas eu acho que, assim, eu entendo seu ponto, assim, mas eu não acho que seja o... Eu acho que no final do dia é isso, assim, nenhuma empresa vai querer trazer uma satisfação ruim pro cliente. Então, se você está consumindo ali, no final é business, assim, né? Poxa, como é que eu vou deixar o Fabrício feliz? Né? Eu vou avisar ele que o pneu dele, que ele vai passar por uma furada aí no meio da viagem dele. Mas... Você acha que o ponto é continuar deixando a decisão final a decisão para final, o cliente, para o usuário, né? A decisão final é sua. dele. Pode continuar sugerindo, propondo, mas assim, a decisão continua sendo nossa. Então, no fim das contas... E o exemplo do pneu a gente traz para o mundo corporativo, né? Mesmo que o pneu esteja apitando ali e dizendo tudo, a decisão final é tua. Não vai atribuir a IA uma falha ou uma questão um desalinhamento, algumas coisas sobre isso tudo. Assim como o tanque de combustível, né? A gente é avisado da reserva e a gente se aventura um pouco mais, né? Você pode ter, assim, também uma IA preditiva no seu aplicativo de banco, né? Então, de repente, a IA vai perceber que fala, ô Fabrício, todo final do mês você está gastando demais, cara. Segura aí a onda. Se você vai gastar ou não, o problema é seu. Talvez ela avise, né? Talvez se essa empresa que te dá esse aplicativo bancário entender que isso é interessante e que isso vai te ajudar na sua jornada, ela vai falar. Mas quem vai assumir o gasto vai ser você. Boa. Não, legal. Acho que a gente tá tratando o ponto da IA como especificamente como um copiloto, uma ferramenta. Tô aprendendo aqui, tá? A experiência do cliente nas jornadas de produtos digitais, ela é acima. A gente olha coisas que a gente conecta para dar essa experiência. Esse exemplo do pneu, eu vou levar para mim. Assim, do tipo, cara, a decisão final é tua. Você vai tomar uma multa, pode sofrer um acidente, você pode fazer, ou pode chegar em casa bem também. A decisão final é tua. Em cima disso, até peguei uma pesquisa aqui. Pelo menos deveria, né? Deveria. Pelo menos deveria. Deveria. Nesse ponto da questão dos relacionamentos. Uma pesquisa da 121 Labs, eu não sei como se é isso mesmo ou não, mas 121 Labs, dá para pesquisar aí quem quiser. Entrevistou mais de 1.000 pessoas, consumidores, e trouxe 2 dados importantes aqui. 43% dos entrevistados estão dispostos a pagar 10% a mais no valor de produtos e serviços caso suas impressões com a marca sejam positivas. Aí eu até grifei aqui, impressões com a marca. Talvez não seja o produto, né? Talvez seja o relacionamento. Essa pesquisa também disse que 50% interrompem o relacionamento com a marca após experiências negativas. Minha pergunta para vocês é, olhando esses números, olhando essas questões todas, o que vocês acham que a gente precisa mudar na hora de construir as estratégias? Quer começar ou eu? Fique à vontade. Eu acho que tem um monte de coisa para falar. Assim, eu acho que as empresas não estão maduras, né, hoje para trabalhar. Quando a gente fala, eu acho maravilhoso quando a gente vem aqui falar a voz do cliente, experiência do cliente, mas as empresas de fato, nem as empresas, nem os times que estão nas empresas estão maduros o suficiente para conseguir trabalhar isso de uma forma efetiva, de uma forma eficiente, né? Então, sei lá, às vezes a gente vê empresas que têm um baita de um time ali de experiência do cliente e que as pessoas ficam trancadas ali dentro de uma sala, né, assim, 40 horas por semana, e elas não vão até o cliente, elas não vão escutar, elas não vão entender, elas estão ali fazendo o que elas têm que fazer ali no dia a dia, mas elas não vão, de fato,
atrás do cliente. Elas não vão ouvir esse cliente. Então, eu acho que as empresas ainda não estão assim numa certa maturidade, salvo exceções, né? Eu acho que a gente pode pegar algumas empresas aqui no Brasil, não vou citar nomes, mas que realmente fazem isso muito bem, que realmente estão ali dando voz para o cliente, aproveitando, né, as necessidades ali básicas ali de entrega de um produto para resolver problemas de negócios, problemas dos clientes, né, e fazer isso com o que eles têm de aporte tecnológico, né? Mas, no geral, a gente ainda está caminhando, assim, né? São poucas as empresas, se você olhar. Até trouxe um livrinho ali, o Accelerate, né? Que eu acho que fala muito sobre isso, sobre ways of working e tal. Mas, de fato, quando a gente pega esse quadrante, a maioria das empresas está bastante fora. E aí, né, assim, eu acho que tem até a questão de as empresas já não sabem trabalhar, já não sabem fazer isso, né? Já não sabem ouvir o clientinho, já não sabem sair da sala e ir atrás, né? Pô, tô vendendo o meu produto lá para uma pessoa que mora em Jaboatão, lá em Pernambuco. Cara, lá é onde as pessoas compram. Cara, se eu não tô lá em Jaboatão entendendo ali, como é que eu vou fazer para atender melhor esse cliente? Tem algum problema aí no processo, sabe? Então, as empresas, elas esperam também, né? As pessoas esperam que, poxa, agora então chegou a IA e vai resolver tudo isso de uma forma mágica. E não resolve. No final, é mais uma ferramentinha que você vai ter para te ajudar nisso. Mas se você não sabe fazer isso, se você não tem maturidade, né? Se o time que está lá dentro também não tem maturidade para falar, levantar a mão e falar, gente, não, tá errado. Meu trabalho não é esse, meu trabalho é ir atrás do cliente. As coisas, assim, vai ser mais uma ferramenta aí que vai dar mais trabalho e não vai conseguir ajudar nessa satisfação que você está falando, né? Vou pegar um gancho no que você falou, porque eu acho que é um ponto super importante quando a gente fala de estratégia. Quando a gente fala de aprofundar a personificação, quando a gente fala de dar a cada cliente o que ele quer e deixar tudo cada vez mais personalizado, a gente ter todo esse contexto que aí atrás da gente ter um para cada um, a gente tem que lembrar que as empresas precisam estar flexíveis o suficiente para mudar seus processos internos a ponto de conseguir executar aquilo que ela traz de contexto. Então, não adianta eu entregar para você uma informação, não adianta eu entregar para você uma proposta de valor e não ter flexibilidade de execução. Porque qual que é o ponto hoje, né? Você estava falando aqui e é muito real isso. A gente olha hoje para a tecnologia e a gente vê tudo que ela traz para a gente em relação ao que pode ser realizado. E a gente fala, uau, eu quero tudo isso para mim, quero fazer isso, vou colocar todo o foco da minha companhia, dos meus colaboradores aqui dentro. Mas quando isso começa a expandir e o cliente começa a aceitar, o quão flexível você está para que os seus processos se diversifiquem ou sejam flexíveis ao ponto de você atender todo mundo. Então, às vezes, a gente olha muito e fala, eu vou expandir, eu vou crescer, eu vou, como é que dizem hoje, escalonar o meu produto, a minha entrega. Mas aí eu começo a ter uma diversidade de público, uma diversidade de demanda, né, de pessoas e de clientes, em que às vezes eu olho e falo, poxa vida, eu tenho um limite para o meu produto aqui. Eu tenho um limite no meu processo interno. E aí às vezes a gente olha muito para fora também e esquece de olhar um pouquinho para essa estrutura de dentro. E você falando também um pouquinho agora há pouco sobre agilidade, a gente teve muito isso de falar, não, a agilidade vai trazer para a gente toda essa flexibilidade e a gente vai aprender a mudar rapidamente, a gente vai aprender com os nossos erros, mas a gente começou a ver também que a gente tinha limites para essa flexibilidade, né? E qual é o timing correto disso? Até onde eu vou com aquela proposta de valor que eu tenho e o quanto eu suporto e eu sustento isso. Para que todo mundo ganhe, tem que ser um ganha-ganha, né? Para o cliente, para as empresas, para que tudo seja sustentável e cresça de uma forma
Muito legal isso, coerente. né? É por isso que a gente vê que essas empresas mais antigas, elas têm muito mais dificuldade elas são um navio que é muito difícil você manobrar, né, em alto mar, assim. Você percebe que as empresas menores, que começaram há menos tempo, elas têm mais agilidade em mudar processo, em mudar o que for necessário ali para conseguir chegar nesse resultado, assim. Então, isso aí eu acho que vocês já devem ter falado aqui bastante sobre isso, mas eu acho que é um baita desafio mesmo. Como é que uma empresa grande vai mudar um produto que ela já faz há 30 anos e já está acostumada a fazer, e entregar, e aquilo ali tá, né, até o momento tá funcionando, tá trazendo rentabilidade, tá, tá pagando as contas, né? Como é que você vai trazer para essa empresa grande, falar, olha, legal, vocês estão trazendo isso, mas talvez vocês sejam os únicos entregando isso, né? Sim, E se sim. chegar alguém aí menorzinho, mais ágil, e entregar algo melhor, que resolve melhor o problema do nosso cliente? Uhum. Um ponto interessante desse tema daí é que eu sempre falo dos gatilhos, né? Qual o gatilho para uma mudança estratégica? Minha opinião pessoal, de novo, do que eu já vivi, muitas vezes é a questão da grana. Na hora que o indicador que está para cima, ele embicou para baixo, começou a cair, alguma coisa vai acontecer. E é esse tempo de resposta e quem está mais ligado, quem está mais preparado para saber lidar com isso, que eu acho que faz essa diferença, sabe usar essa arte do pegar ferramentas, utilizar e tirar o melhor delas para poder montar essa estratégia de uma maneira mais veloz, de uma maneira mais agora, para poder dar esse resultado. Então, acho que uma das coisas, para mim, assim, sempre é a grana. Não sei se vocês já viveram algum outro tipo de gatilho, ou sabem, ou sacam, percebem algum outro tipo de gatilho? No final sempre a gente no final a gente está ali para gerar negócios, né? Gerar business, cara, ninguém quer atender o cliente bem porque é legal, né? Ninguém quer trazer uma tecnologia nova porque é legal, é porque no final vai gerar business, né? No final é tudo sobre business, a gente está ali para conseguir resolver esses problemas de negócio, Uhum. né? Mas no final, do outro lado da ponta, tem alguém que consome isso. Olha que chato, né? E dentro da empresa também tem um time que consome isso também, né? Que precisa produzir, que precisa fazer essa inteligência artificial, precisa ensinar a inteligência artificial como lidar com as coisas, Uhum. precisa aprender como perguntar para a inteligência artificial as melhores perguntas. Então, essa é a parte chata que talvez as pessoas não consigam compreender. E aquele ponto que eu já estive em alguns momentos em que a gente se questiona assim, eu quero entregar muito uma vez só, eu quero entregar moderadamente, mas por muito tempo, né? Eu quero ter esse cara comigo por longos anos e que ele tenha um relacionamento duradouro. Então, esse cara entra na minha base, consome meu produto e eu quero ele por muito tempo. Ou eu quero que muita gente tenha num curto espaço de tempo. São decisões que mudam muito a forma como a gente vai conduzir esse desenvolvimento de produto. Uhum. Então, assim, em que momento eu estou? No momento de eu quero que todo mundo use, ou no momento em que, cara, eu quero que os caras que usam o meu produto usem por muito tempo. Porque a longo prazo eles vão ser É o meu adoção, melhor. é retenção. Eles vão ser o meu melhor marketing, eles vão ser a minha fidelização, eles vão ser meu cartão de visita. É uma escolha que a gente faz hoje em dia e que dita muito o ritmo da companhia. Muito, né? E algumas estão nesse momento do tipo, eu já tô aqui, ok, eu sei que o meu público que é fiel há alguns anos vai trazer mais gente para mim e tudo bem para mim assim, então eu vou seguir aqui focando em melhorar ou não, cara, eu tô no momento de diversificar, eu preciso testar vários produtos porque eu preciso crescer, eu preciso trazer corpo para a companhia. Uhum. Também é um desafio e são perguntas que a gente tem que responder. O que eu quero agora? É o ano do crescimento ou é o ano da consolidação? É o ano de reter os caras, melhorando o produto aqui quietinho por um tempo? Ou é o ano de Adoção. ganhar base, adoção?
Sobre o tema, né, da experiência do cliente nas jornadas de produtos digitais, estou entendendo que a gente está cada vez mais com mais produtos digitais e cada vez mais vai ter muito mais produtos digitais e a gente ter essas sacadas, entender momento, ferramenta, gatilho, para estar preparado para qualquer tipo de movimento é a chave, então. Não é isso? É isso. Eu acho que... Repete essa pergunta aí, que ela é complexa de responder, mas você está dizendo o seguinte, cada vez mais as empresas vão ter mais produtos, né? Vai crescer a gama de produtos. Isso. E a gente... Qual que é o... Repete aí, por favor. Sobre a experiência do cliente nas jornadas de produtos digitais. Cada vez mais a gente tem mais produtos digitais, cada vez a gente vai ter mais o dobro, o triplo, muitos produtos digitais. Entender os gatilhos, entender movimentos, entender tendência, ferramenta, não sei o que, conectar isso tudo com estratégia, é a arte desse tema de jornadas de produtos digitais. E entender também o cliente, né? Entender o cliente. Eu acho que o principal é entender o cliente. O que você está entregando para o cliente. Acho que o resto você aprende, assim. Você fala, cara, eu tenho um objetivo de negócio, que é esse, e o que meu cliente quer? Aí eu acho que todo esse miolo aí que você falou, vem no miolo mesmo, assim. Será que isso aqui entra? Será que a gente vai priorizar isso? Será que eu vou despriorizar isso aqui? Será que essa ferramenta... Ou será que é a inteligência artificial que vai me ajudar? Ou será que é Poxa, eu tenho um exemplo X aqui na minha cabeça, que eu também não vou falar o nome da empresa, que era uma fintech. E eles precisavam fazer uma redução de custos operacionais. A gente entregou para eles, coloquei um time lá bem pequenininho, e esse time ele entregou para as fintech um motorzinho de decisão, que não tem nada de inteligência artificial, não tem nada disso, para reduzir o custo de... Como é que chama quando você emite cartões? Como emite cartões? Emissão de cartões, vai. Tá. Para você reduzir o custo da emissão de cartões, né? Cara, um simples sisteminha desse, um adminzinho, nada a ver, conseguiu trazer um retorno para os caras, uma economia de recursos para os caras, em 6 meses de 10 milhões. Uma empresinha pequena. 10 milhões, se a gente falar para empresa grande, 10 milhões não é nada, né? Mas uma empresinha pequena que está começando agora, uma fintech que está começando, 10 milhões é muito dinheiro. Né? Então, assim, é isso, assim, a gente olhou para as necessidades deles ali, a gente entendeu o que eles precisavam qual que era o desafio de negócios, e aí disso a gente deu uma solução tecnológica, né? E a solução, cara, foi a mais simples possível, saca? Eu não precisei de um time super sênior para economizar 10 milhões, eu precisei de um time super júnior para fazer isso. E a gente conseguiu, cara, tipo, ROI, assim, se calcular, assim, é muito alto, assim, muito, muito alto. Não, legal, legal. Ainda, de novo, assim, 2023 foi o ano da IA, 2024 também vai ser, 2025 talvez ainda vai ser, mas quando a gente fala desse tema de experiência do cliente, tem um tema que até eu tenho pouco conhecimento de causa, mas é de sustentabilidade e responsabilidade social. Tem até a sigla famosa do ESG, que eu acredito que esteja conectado bastante com esses temas. Como que fica, na visão de vocês, a questão da experiência do cliente na jornada de produtos digitais sobre esse outro tema também que está cada vez mais quente aí? Já está quente, deve estar fervendo já aí agora. Olha, até bem pouco tempo atrás, até vou abrir esse ponto aqui, porque a gente ouvia falar de sustentabilidade, a gente só pensava em recursos naturais, né? Então a gente ficava assim, não, a cabeça da gente ia apenas para recursos naturais. Eu acho que o que ela ajuda muito hoje é no fato de que a gente tem que ter uma maior conscientização de tudo, de consumo, de uso, de fazer o mais com menos, de conseguir tomar decisões voltadas ao que é melhor, aquilo que a gente estava falando, a médio e longo prazo. E a gente vem recebendo muito input dentro disso de consumo,
consciente, de ter responsabilidade sobre aquilo que a gente utiliza, sobre aquilo que a gente consome. Mas eu, particularmente, acho que a gente está muito longe de implicar dentro dos produtos hoje, ou até mesmo do desenvolvimento deles, principalmente a gente falando de produto digital ou não, de colocar consciência sustentável dentro de usos digitais. Se a gente for falar num geral, eu tenho pouca visibilidade disso, para ser bem sincera para você. Assim, não conseguiria agora te dar um exemplo de algo que eu utilize no meu dia a dia. De que eu consuma hoje, ou de que eu tenha participado de um projeto que tem isso como uma das diretrizes, um dos objetivos, falando do produto, do desenvolvimento e do uso da inteligência. Uhum. Pelo menos não no meu universo aqui, né? Eu acho que eu nem sou a pessoa mais adequada aí para falar de ESG, né? Mas, assim, pelo pouco conhecimento que eu tenho, ainda parece estar distante, né? De realmente uma mudança das empresas mesmo, das corporações. Mas, enfim, assim, acho que com pouco conhecimento que eu tenho, acho que já é um movimento, já está acontecendo. Mas eu acho que deve ser uma primeira onda aí, né? Acredito que... vou dar um outro exemplo aqui de veículos, né? Que eu tô um pouco nesse mood aí ultimamente. Tô aprendendo bastante, né? Mas existem algumas regras, né, de emissão de carbono, tudo mais, até 2050. Então, o Brasil é um dos países que tem uma responsabilidade ali de uma redução bem alta, assim, né, em emissão de carbono. Então, olhando ali para veículos ali, a gente sabe que até 2050 vão ter bastante ações. Já está mais né? para frente, né? É uma tendência que está chegando ainda. E o quanto a gente entende esse impacto, né? Você vai pedir comida hoje no aplicativo e dependendo de onde você pede, o aplicativo te avisa, olha, a pessoa que vai te entregar está indo de bicicleta e ele vai economizar X tanto na emissão de carbono. E você fala, poxa, que legal, mas será que a gente já compreende o impacto? Né? Será que a gente consegue olhar para isso como um diferencial e falar assim, uau, que legal, estou contribuindo de alguma forma? Não, mas não foi uma escolha minha, foi uma escolha da companhia, dizendo, olha, aquela pessoa ali está indo entregar para você de uma forma que a gente tenha menos impacto ambiental. Uhum. Mas isso não é uma decisão diretamente do consumidor, do cliente naquele momento. É a empresa que já está pensando por você e falando assim, olha, esse é o melhor caminho. Mas assim, fora esse exemplo, eu não consigo me lembrar de nenhum outro pra gente poder falar aqui, assim. Sim. Né? Eu acho... É engraçado, né? A gente trabalha com inovação, a gente sempre tenta trazer esse tema. E toda vez que a gente vai conversar com o consumidor final, a gente percebe que as pessoas entendem, né, a necessidade, mas ainda não é pelo menos, né, assim, os públicos ali que eu já consegui entrevistar, conversar e tudo mais, é um público ainda muito seleto, assim, que se preocupa muito com isso e que... Então, é um tema que está passando por um processo educacional ainda. Tá a gente está passando, entendendo ainda o que é isso. Eu acho que se a gente pensar nas nossas casas, quanto de consciência de economia de água a gente tem hoje? Quanto de consciência de economia de energia a gente tem hoje? De sair por ali é tanto cultural quanto um processo de aprendizagem assim, dali do nosso universo para fora. Imagina pegar uma companhia e conduzir nesse caminho assim, né? A gente pega algumas pesquisas aí também falando da geração Gen Z, né? Geração Z, e tinha uma expectativa muito grande que eles realmente fossem revolucionar, Sim, né? Mas de fato, eles têm mais conhecimento, eles estão mais apegados ao tema, sim, com certeza. Mas hoje, se você for olhar os maiores consumidores da Shine, é a Gen Z. Né? Então, assim, tem algumas coisas aí que ainda estão
que a gente ainda tá aprendendo, assim, né? Polêmico. Polêmico. Esse tema de gerações eu acho maravilhoso, porque tudo que a gente está construindo hoje, experiências próprias também, tá? Poucas vezes eu vi um foco nessa questão das gerações. Para quem que a gente está construindo especificamente? É para uma geração, ou para mais de uma, ou para o quem, né? Porque são comportamentos diferentes. Num evento que eu fui no ano passado, teve uma pessoa que apresentou o TikTok. E eu sempre falo do TikTok, porque para mim é uma plataforma maravilhosa. E na apresentação, a menina definiu o TikTok, e eles se definem como uma plataforma para os novos contadores de histórias. E eu achei isso maravilhoso. Assim. Eu falei, nossa, cara, que diferente uma plataforma para os novos contadores de histórias. Não sei se isso é um modus operandi deles ou não, mas isso me impactou bastante. Porque realmente eu vejo que ali tem um negócio diferente, eu vejo que existem instruções muito, muito diferentes do que eu aprendi mexendo e crescendo com tecnologia. Eu penso no meu filho, daqui a alguns anos, quando ele tiver algum telefone, alguma coisa nesse sentido, ele vai ter uma galera contando história para ele que vai vir dali. Não vai vir de onde eu ouvi, sabe? Não vai ser as mesmas histórias, não vai ser nada disso. E esse negócio de gerações, para mim, é um negócio que eu sempre me pego muito pensando, assim. E será que a gente tem hoje o pensamento de ter um produto que seja universal? Que vá continuar atendendo a todas as gerações? Porque pegando o seu gancho de rede social, a gente tem hoje uma geração Facebook, a gente tem uma geração Instagram, e essa geração TikTok, que eu também comecei a utilizar por influência da minha filha, eu tenho uma filha adolescente, eu não conhecia. E aí, quando eu me vi 40 minutos passando telinha, eu falei, cara, eu não saio daqui. E eu me diverti muito. Mas é engraçado que são blocos de pessoas, né? Tem aquela pessoa que fala assim, não, eu fico nessa rede aqui, aquela ali eu não quero nem conhecer. E tem a geração TikTok que fala assim, não, Facebook, imagina, Instagram. E isso tudo tem muito a ver com tipos de pessoas que são clientes, são consumidores e vão ter hábitos e necessidades diferentes, né? E a gente vê muita discussão interna, inclusive nas companhias, dizendo assim, em qual rede social a gente quer estar mais presente? Nós estaremos em todas, inclusive? O que esse público quer? O que ele traz pra gente de feedback de cada produto? E são feedbacks completamente diferentes, tá? São percepções de valor completamente diferentes. Eu acho que é um grande laboratório. É rede social hoje, viu, Fabrício? É um grande laboratório de pesquisa, assim, porque a gente tem... Vou falar para vocês um exemplo. A gente tem canais de ouvidoria e canal que a gente chama mídia social. O que esse cliente está falando em cada um deles? A idade desse cara é diferente, dependendo do canal pelo qual ele entra. O tipo de reclamação dele é diferente. E a velocidade de retorno dele também é muito diferente. O cliente que te manda um e-mail hoje, ele é diferente do cliente que te mandou um WhatsApp ou do que foi lá na rede social da companhia falando, olha, isso aqui não funcionou, isso aqui não tá legal. O quanto que cada um espera. Bom. Gente, a gente tem um momento aqui no podcast que se chama Momento UOL. De tudo que a gente falou, eu vou pedir para que, não sei se vocês têm, se não tiver não tem problema também, mas se vocês tiverem um momento UOL, assim, de tudo que a gente falou, um resumo ou qualquer coisa que vocês queiram compartilhar, que a gente possa fazer agora. Por incrível que pareça, o tempo corre muito rápido e a gente está caminhando para o nosso encerramento aqui. Eu queria que vocês trouxessem o momento UOL de vocês aqui. Eu acho que o meu momento UOL aqui, nessa conversa, foi entender o quanto a gente tem de expectativas sobre o que a IA pode trazer pra gente e o quanto a gente tem de pergunta entre nós mesmos. Porque todos nós aqui, a gente respondeu alguns questionamentos, mas fez outros no final. Então, ninguém tem uma conclusão. E isso acaba sendo super estimulante, assim. É o de tentar entender, extrair valor, continuar aprendendo, porque eu acho que a gente tem aí eu acho que não é nem só uma ferramenta, é uma realidade muito forte que tende a crescer e a gente ainda não consegue vislumbrar o que ela pode trazer pra gente, assim. Então, e esse tipo de coisa me empolga num nível que eu fico muito feliz, assim, eu gosto de falar disso e eu gosto, inclusive, de saber que a gente ainda tem muito para aprender.
Então, sentar aqui e bater esse papo com vocês, para mim, foi incrível nesse sentido, assim. Poxa vida, eu vou sair daqui querendo pesquisar mais uns 10 temas, porque eu percebi que eu sei muito pouco. Eu compactuo aí com você. Eu acho que a gente falou bastante também, né, de maturidade das empresas, né? Eu acho que a gente falou bastante sobre business, eu acho que é importante. Poxa, eu acho que a expectativa é alta, né, para todo mundo quer usar, todo mundo quer ser, todo mundo quer sair falando por aí, olha, minha empresa faz, minha empresa é, e eu acredito que o momento WOW é entender como que isso se encaixa na realidade das empresas também, né? Será que se encaixa já? Será que a gente precisa de mais uma ferramenta aí para sair usando, para dizer que usa? Né? Então, eu acho que esse foi o momento WOW aí. Fazer as perguntas certas, né? Será que a gente está fazendo as perguntas certas? Será que a gente está ensinando as pessoas a fazerem as perguntas certas? Legal. Eu acho que o meu também, vou entrar no jogo, foi esse daí, tá? E aí eu me coloco aqui numa zona de total desconhecimento, e eu acho que é importante também, tem esse ponto eu vejo muitos especialistas e todo mundo falando muito bem, assim, não, pode conversar comigo sobre AI que eu manjo tudo. E eu acho que a troca com pessoas é importante para que a gente, de novo, assim, sair daqui e vou pesquisar um monte de coisas, porque eu preciso saber mais, e é muito empolgante esse tema, esses temas todos que a gente está trazendo. Tanto da experiência de usuário, quanto de uso de ferramentas e tecnologia nisso tudo. E desenvolvedores, usem inteligência artificial, na câmera. Usem inteligência artificial, que, olha, ajuda muito, muito, muito. Viu? Empresas, ensinem os seus usuários internos a consumirem e a extrair valor dessa ferramenta tão poderosa. Não, usem, que eu acho que tem muita coisa ali que vai ajudar no dia a dia a programar, a codar, a pular etapas ali que realmente vão fazer toda a diferença. E aprendam as perguntas, né? Aprendam a fazer perguntas, né? Essa daí eu vou ficar para mim. Assim. Gente, a gente vai chegando no final do nosso episódio. Aí eu vou agradecer vocês dois, Fabi e Fê, pela participação, de verdade. Muito, muito obrigado por colaborar com a gente nesse projeto todo que a gente está fazendo aqui. Tudo é muito aprendizado, tudo é muito esse início de jornada que a gente está fazendo, que a gente está tendo. E ter vocês dois aqui hoje foi muito especial, porque o Antônio não está aqui, né? O Antônio não está aqui. E eu vim para cá para conseguir, para conduzir, né, esse papo com vocês dois. Foi um desafio para mim também, com duas pessoas super maravilhosas para mim, que tiveram impacto na minha carreira, que a gente trabalhou junto. Então, acho que para mim eu só tenho a agradecer o horário, o tempo de vocês aqui para estar na nossa mesa conversando. Obrigado. E eu quero muito agradecer também, tá? Vou tomar esse tempo só para dizer que você e o Antônio foram de alto impacto na minha carreira. O momento em que eu conheci vocês deu aquela expandida na mente, assim, e mudou muita coisa para mim. Então eu quero super agradecer, tá? E desejar muito sucesso, porque eu acho que esse é um canal que tem muito a agregar na vida de muita gente, no desenvolvimento de carreira, no conhecimento. Acho que é sucesso total. Boa. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Gente, o Antônio não está aqui hoje, ele volta no próximo episódio, tá? Muito obrigado para todo mundo que está assistindo, ouvindo, em qualquer plataforma. A gente vai mandar em todas elas que a gente tem, que eu não me lembro de cabeça. Mas é isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.